Nesse mundo há pessoas que têm um grande poder e o utilizam para fins malignos. Em especial a Associação de Heróis chama os 9 humanos demoníacos que estão no topo da sociedade dos humanos demoníacos de os 9 males. Este nome é suposto ser interpretado como as 9 origens do mal, um número de destruição, mas os 9 males consideram esse apelido mais como um elogio. Dentre eles, o terceiro mal, conhecido como provocação, criou um santuário ultra-secreto ao remodelar uma caverna nas montanhas ao sul de Ranjão. Dentro do santuário, podíamos ver 2 pessoas se perguntando o que deu naquela garota e por que dela estar aqui no escritório de repente, e comentam que ela não costuma demonstrar muito interesse nas missões, e o alvo das especulações não era ninguém menos que Tomer. As garotas continuavam comentando sobre ela, até mesmo questionando se ela seria mesmo uma humana demoníaca, mas repentinamente uma porta abre e o que parece ser um superior aparece. Ao passar próximo das fofoqueiras, eles se viram rapidamente para disfarçar, e o cara rapidamente segue seu caminho até Tomer, chamando-a em seguida. Ela se levanta irritada, e aparentemente não gostou muito de ser interrompida do nada. O homem então saca uma pasta e diz a ela que sabe das capacidades de Tomer, mas não podia permitir que ela reclamasse apenas porque as missões eram pequenas demais, e ela impressionantemente aceita as palavras dele, e pergunta qual seria a missão da vez. O cara fala para ela olhar os papéis que estavam em sua mão, mas Tomer reclama ao dizer que ele ao menos poderia dar mais detalhes. Mas depois de uma rápida revisada na papelada, ela pergunta se a missão era isso mesmo, o que o homem confirma, essa seria uma operação de vigilância, e aparentemente o alvo dessa vez é a Raquel. Mudando de cenário, podemos ver uma enorme torre no meio da cidade, e lá dentro, na recepção, estava Agin sentado aguardando por algo, até que por fim um homem loiro aparece chamando por seu nome. E pergunta se ele era a pessoa que pediu por uma gravação de aspectos mágicos, ao qual Agin responde afirmativamente. O mago então diz que era um prazer conhecê-lo e se apresenta como um mago de 4 estrelas, e seu nome é Jean. Agin então percebe que ele era o encarregado de ajudá-lo hoje, então diz que estará contatando com ele para isso. Agin estava mesmo impressionado, pensando que um mago de 4 estrelas especializado em artefatos era algo incrível, e no momento esse era o maior nível que uma pessoa poderia chegar, e nesse momento ele estava pensando que tirou a sorte grande. Mas depois das rápidas apresentações, o mago dá um olhar 43 em Agin, que fica sem entender nada, mas logo depois Jean se vira franzindo o rosto dizendo para Agin vir por esse lado. E rapidamente Agin percebeu que esse cara tinha acabado de analisar o que ele estava vestindo hoje. Agin então percebeu que magos são realmente materialistas, porém ele se vestiu dessa maneira de propósito, mas pensa que deveria ter pensado melhor antes de fazer isso. Finalmente dentro da sala, Jean pergunta que aspecto mágico ele gostaria de gravar, e Agin explica que estava pensando em algo para aumento de força física ou algo como magia defensiva. Jean então diz que entendeu o que ele quer dizer e rapidamente estala os dedos, e uma enorme quantidade de telas aparece diante deles, e Jean diz que essas devem satisfazê-lo. Ele pergunta se Agin gostou de algum desses, mas o mesmo estava pensativo encarando as opções à sua frente. Ele pensa que as pessoas normalmente gravam aspectos mágicos que consomem até a última gota de mana de seus artefatos, porque diferente de uma pessoa que tem uma grande quantidade de mana, ainda existe um limite para quanto se pode usar. No entanto, o bracelete de mana que é um artefato não possui tal limitação. Dito isso, Agin pensava que agora ele precisa de um aspecto mágico que use muita mana, ao ponto que ele só possa usar uma vez por semana, mas que também possua uma função incrível. Mas mesmo pensando nisso, o que realmente estava o irritando era a atitude arrogante desse mago. Jean estava basicamente o subestimando e ele pensava se seu valor tinha sido avaliado apenas pelo que ele veste, e em silêncio ele estava pensando o que poderia fazer com esse cara, pois se deixar dessa forma, existe uma grande chance dele gravar seu aspecto de forma meia-boca. Agin então muda sua abordagem e limpando a garganta ele diz que não precisa de algo simples como aquilo, e pergunta a Jean se ele não tem outros aspectos que precisem de mais mana para serem ativados. Agin então explica que está procurando por algo como energia de proteção melhorada, ou despertar instantâneo. Jean fala que é possível mas que iria custar muito, porém Agin o para no meio de seu diálogo para perguntar se isso era difícil demais para um mago de 4 estrelas. Jean escuta o que Agin acabou de dizer, mas ainda assim pergunta o que ele disse,
Porém Agem se levanta de seu assento e diz estar tudo bem, pois veio aqui porque estava com pressa e diz que talvez no futuro eles se vejam novamente. Mais nervoso, Jean tenta pará-lo, ele estava desnorteado se perguntando o que deu em Agem, e se ele talvez fosse um cara rico, e dando uma desculpa ele diz que acabou por não dar informação o suficiente. Ele então muda seu tom e fala que os aspectos mágicos que Agem mencionou são possíveis, porém ele temia que seriam muito caros, e Agem pergunta o que ele queria dizer com isso. Meio sem jeito, Jean fala que esse seria o caso para outros clientes normais, e pergunta se por acaso Agem teria algum orçamento em mente. Agem Beta chega mais próximo para dizer seu plano de orçamento, e Jean fica completamente chocado com tamanha quantia em dinheiro, mas seu olhar surpreso logo é preenchido por cifrões. Feliz da vida ele diz que vai mostrar as outras listas imediatamente. E pela pressa de Agem ele mostraria apenas o melhor, e com um rosto sério Agem olhava a atitude do mago pensando que deveria ter trago óleo de peroba para passar na cara desse mago. Voltando às dependências da academia, podemos ver que os estudantes estão bem agitados na sala de aula, e em seu lugar, Agem estava pensando sobre a conquista recente da Dandy e a recém-aquisição do Visco para Súrio. E anteriormente ele até resolveu o problema do pedido de aspectos mágicos, porém isso demandou mais grana do que ele esperava. Ele não queria que as coisas tivessem chegado a isso, mas ele não teve escolha já que estava lidando com um materialista, mas mesmo com tudo o que aconteceu as coisas pareciam estar indo bem. O instrutor faz sua aparição em sala de aula, pedindo a atenção de todos os cadetes. Ele então avisa que a partir de hoje 5 deles iriam formar um grupo e começar a trabalhar como um time, e sabendo da próxima tarefa Agem suspirava pensando que essa hora finalmente tinha chegado. As próximas atividades seriam trabalho em equipe ou como o professor disse trabalho de grupo. Isso pode na verdade abranger muita coisa, desde raids a pequenas torres, discussões, ou mesmo uma atividade para aproximação dos cadetes, como viagens juntos. O instrutor informa que eles podem formar times com quem quiserem, e eles devem mandar uma lista com o nome dos integrantes até a próxima quarta-feira, mas vendo que estava à sua frente Agem se perguntava o que deveria fazer. Mas o instrutor logo informa que aqueles não tiverem um grupo formado serão designados a um grupo por ele, mas essa ideia não parece agradar a Agem nem um pouco. Depois de um momento de silêncio Agem escuta umas leves batidas na mesa atrás dele, e ao se virar ele vê a linda princesa isolada dos outros alunos, com uma carinha de cachorro abandonado. Agem se perguntava se Raquel também estaria em uma situação como a dele, mas logo descarta a ideia pois a diferença entre eles é que Raquel escolheu ficar sozinha. Ele então pensa que formar um time com ela não seria má ideia pois ele ainda está com algo que quer entregar para ela. Agem se lembra que baseado na história original, Raquel já deve ter uma ideia sobre sua própria iluminação, mas se isso demorar muito, se comparado com a história original a diferença de atributos será grande demais. Sendo assim Agem dará o primeiro passo e escreve uma mensagem para Raquel pedindo para formar um grupo. Depois de enviar a mensagem, Agem se volta ansioso para trás, e a nossa princesa estava cabisbaixa suspirando alto, até que seu relógio notifica de uma nova mensagem. Por um momento Agem fica apreensivo por ver Raquel lendo a mensagem, mas enquanto ela estava distraída lendo, uma pessoa se aproxima até ela chamando por seu nome. Agem vê a cena se desenvolvendo e não acredita que ela está aqui logo agora, e Tomer estava estendendo a mão em direção a Raquel, perguntando se ela não gostaria de formar um time com ela, mas Agem está mesmo curioso com o motivo de Tomer estar se aproximando de Raquel. A ideia de um time entre Tomer e Raquel era tão absurda que nem mesmo os outros alunos acreditavam, e Agem também não conseguiu entender ao certo o porquê de Tomer estar fazendo isso, e justamente com a Raquel. Ele logo deduz que se a maldade, que é um mercenário do mundo dos djinns, está fazendo seus movimentos, é bem provável que tenha alguém por trás disso, e o fato de um indivíduo como a Tomer estar atrás de Raquel só pode ser ordem de uma pessoa, e esse seria o ex-cavaleiro Sam Lancaster. Voltando à conversa, Raquel fala que ainda tem muito tempo e pede por um momento para pensar sobre essa proposta, e Tomer aceita numa boa. Depois dessa rápida conversa, Raquel se lembra que recebeu uma mensagem antes, e logo após ler a breve mensagem, ela tem um ar de surpresa em seu rosto. Rapidamente, ela volta seu olhar para Agem, que estava sentado em seu lugar, a encarando como um verdadeiro maníaco. Ela então finge não ter se importado e rapidamente vira seu rosto para o outro lado, o que deixa Agem preocupado por ela desviar o olhar.
Por um momento, Ajin estava pensativo se ela iria recusar, mas logo seu relógio notifica de uma mensagem. Sua preocupação vai embora depois de ler a mensagem de Raquel, que pedia para ele esperar um pouco antes dela dar uma resposta, mas ainda assim ele estava feliz mesmo tendo que esperar. Porém, Raquel parecia ainda mais feliz com isso, pois Ajin veio a ela primeiro. Por outro lado, em uma parte diferente da sala, podíamos ver uma pessoa impaciente desenhando círculos, e essa era Nayun, que nesse momento se encontrava em um certo dilema. E isso era porque ela sequer tinha considerado que teria que formar um time com cadetes abaixo do top 100, e nesse momento o grupo estrela de Shai Nayun tinha como integrantes apenas Azuki e Raymond. Nayun sabia muito bem que seu grupo ganharia mais pontos por incluir cadetes dos ranks mais baixos, mas onde ela iria arrumar alguém habilidoso entre os ranks mais baixos? Mas isso não era bem verdade, pois ela tinha uma pessoa em mente, e ela acaba se lembrando de que neste exato momento essa pessoa estava recebendo uma chuva de propostas de outras equipes, e recebeu até mesmo um suborno de um ingresso para a exposição de armas do Napoleão. A pessoa recebendo essas propostas incríveis e duvidosas era ninguém menos que Ajin, e até mesmo Nayun estava impressionada com o quão popular ele se tornou. Ela então pensa que, se levar em consideração que as aulas teóricas são um dos critérios para os times, uma pessoa como Ajin, que possui notas excelentes, poderia ser de grande ajuda, e com sua mente simples ela pensa que não vai ser muito difícil recrutá-lo se ela tomar a iniciativa, já imaginando que ele ficaria muito grato por isso. Mas algo ainda a incomodava nisso tudo, e enquanto ficava corada de vergonha, ela pensa que Ajin pode achar que ela está apaixonada. Ela tenta afastar esses pensamentos dizendo para si mesma que é apenas para formar o time, porém é aí que ela é interrompida por alguém, e esse era Shin Jong-wak, que perguntava se ela tinha terminado de pensar, mas irritada Nayun manda ele cuidar da própria vida. Jong-wak fala que não é como se importasse muito quem ela vai escolher, é só escolher qualquer um e forçar eles a darem o seu melhor, mas apontando a língua ela diz que tanto faz, pois ela já tem seus próprios planos e não precisa da ajuda dele. E rapidamente Jong-wak puxa o caderno das mãos dela, dizendo que então daria uma olhada nesses planos. Ele já ia folheando as páginas enquanto se perguntava quem ela tinha escolhido, mas Nayun já estava correndo desesperada para reaver seu caderno. Enquanto Jong-wak a afastava, ela pedia incansavelmente para ele devolver seu caderno, mas em voz alta ele ia dizendo os nomes das pessoas na lista, mas o terceiro integrante daquela lista o surpreende de verdade, e gritando de toda altura ele diz o nome de Kim Ajin, fazendo todo mundo olhar em sua direção, e nessas horas a alma de Nayun já nem estava mais em seu corpo. A galera na sala toda se virou para ver, e muitos estavam dizendo que tem alguém atrás do Ajin, até que um dos alunos fala bem alto que era Nayun, e a mesma nesse momento já estava mais vermelha que um morango. Depois dessa, Jong-wak ainda perguntava qual o significado disso, e por que ela escolheu justamente o Ajin, mas irritada Nayun cerrou os punhos, e no momento seguinte deu um belo de um soco na barriga de Jong-wak, que seu café da manhã quase saiu para dar um oi. E irritada Nayun recupera seu caderno perguntando por que ele foi olhar o caderno dos outros sem permissão, e eu acho que depois dessa ele não vai pegar em outro caderno tão cedo novamente. Enquanto Nayun saía, os amigos de Jong-wak apareceram para ter certeza se ele ainda estava vivo, mas enquanto ela ia para seu lugar, quem a estava encarando lá de baixo era o próprio Ajin. Mas como se nada tivesse acontecido, ela vira seu rosto para o outro lado, e Ajin permanece sem entender a situação. Depois de mais alguns minutos, o instrutor disse que isso era tudo para a aula de hoje, e assim os alunos saíram apressadamente da sala. Do lado de fora, podíamos ver que Ajin já estava mais distante e Nayun o chamava repetidamente, mas sem resposta. Então, ela toma a atitude e vai até Ajin, o pegando pelo braço e chamando seu nome. Meio surpreso com aquilo, Ajin perguntava o que Nayun queria com ele, e meio sem jeito, Nayun sabia que ele tinha visto o que aconteceu ainda há pouco na sala de aula, e pergunta se Ajin não estaria interessado em formar um time. Mas logo Raquel apareceu com uma cara de quem pegou seu namorado atraindo, dizendo a Ajin que já tinha enviado a lista para o professor. Nayun ainda estava confusa com o que Raquel queria dizer com lista, mas Raquel fala que era óbvio, pois o Ajin iria formar um grupo com ela. Por um momento, Nayun parou para pensar no que acabou de ouvir, e ela rapidamente se virou para Ajin confusa. E como se um raio a tivesse atingido, ela fala, então foi isso que aconteceu.
Ela tenta disfarçar dando algumas risadas muito estranhas frente a eles dois, e diz que se for isso estava tudo bem, pois ela só estava preocupada que Ajin não conseguisse entrar em nenhum grupo, e só estava tentando cuidar dele já que fazem parte do mesmo clube. Ela então dá um tapinha nas costas de Ajin e diz que se preocupou por nada, e deseja a ele boa sorte, mas só pelo jeito como ela estava indo embora dava para ver que não estava nada bem, e com certeza Raquel, que tem seus olhos atentos, também percebeu o que estava acontecendo. Mas mesmo descontente com o resultado dessa conversa, Naeun ia embora, porém com um gosto amargo na boca. Enquanto saía, Naeun pensava em Raquel, pois assim como ela, Naeun também usava uma espada, sem contar que ambas têm físicos semelhantes, além do que suas notas também são parecidas, menos pela classe de teoria, e emburrada ela saía toda cheia de ciúmes, perguntando por que Ajin tinha escolhido a Raquel em vez dela. Depois daquele encontro inesperado com Naeun, Ajin e Raquel andavam pelos corredores da academia sós. Até que de repente, Raquel para em um certo lugar e chama por Ajin, que se vira rapidamente perguntando o que era. Na verdade, Raquel estava apreensiva e parou para perguntar a Ajin se ele não iria abandoná-la para entrar em outro grupo, mais especificamente falando, o grupo da Naeun. Percebendo do que se tratava, Ajin deduziu que isso seria por causa do que aconteceu antes com Naeun, mas Ajin diz que é claro que ele não vai deixá-la. Enquanto isso, o resto do time aparece ao fundo. A pessoa o chamando por Eroseu, que agradecia a Ajin por deixar ele fazer parte de seu grupo. Ele até mesmo comenta que estava torcendo para estar no mesmo time que Ajin, mas Ajin diz que isso era exagero da parte dele. E olhando a cena de longe, Raquel fala que só está seguindo Ajin. Ozeu então diz que mudando o assunto para coisa séria, ele pergunta se os integrantes gostariam de ir a um restaurante para comerem algo juntos enquanto fazem a reunião, mas neste momento Ajin estava mesmo preocupado com a presença da Tomer. Porém, Ajin percebe que Raquel se animou para ir até o restaurante. Ozeu até pergunta se tem algo que a Raquel gostaria de comer, mas sendo educada como sempre, ela diz que não tem muitas preferências. Ajin até sabe que isso é verdade, pois Raquel não é seletiva com comida. Entretanto, há um lugar que ela gosta muito de ir. Ajin então dá a ideia de ir a esse restaurante, e Ozeu diz que esse seria o restaurante de comida coreana conhecido como Ankyu-jeon. E só pela ideia, Raquel fica tão radiante como o sol, assim como sua linda filha Evangel. Depois disso, ela demonstra estar muito feliz com a decisão de Ajin, e todos concordam em ir. Mudando de lugar, estamos agora no quarto de Naeun, onde ela estava revisando a composição de seu time que eram 2 guerreiros, um atirador, um suporte e um mago. Azuki, que estava do outro lado da linha, até diz que Naeun era o trunfo da equipe pois, além de ser uma guerreira, também era uma atiradora, uma real combinação incrível, e Naeun fica toda convencida com isso. Porém, Azuki tocou bem na ferida ao perguntar se Ajin não iria se juntar a eles, mas tentando mudar rápido de assunto, Naeun fala que se quisesse ele no grupo ela já o teria chamado. Porém, ela fala que se tivesse tirado Ajin deles, o outro grupo teria ficado em um estado lamentável, pois tirando a Raquel o resto deles não parece ser nada. Mas Azuki diz que ainda assim seria muito bom se Ajin estivesse em seu grupo. Naeun então muda o assunto, dizendo para parar de pensar no Ajin, e fala que vai enviar a lista com os nomes, e Azuki agradece pelo trabalho dela. Depois dessa conversa, Naeun se joga na cama totalmente exausta, e enquanto suspirava ela pensava que não iria conseguir dormir. Ela pensava no que aconteceu, e se soubesse que iria acabar assim, ela teria chamado Ajin para seu grupo desde o começo, e assim não precisaria se preocupar com a parte teórica, se fosse o caso. E ela finalmente admite que perdeu o Ajin para Raquel porque hesitou demais. Ela se lembrava da derrota que aconteceu no meio do ano, e agora depois que ela trocou para a espada perdeu novamente para Raquel. Ela então começa a dar um chilique gritando em seu travesseiro que isso era muito frustrante, e ela pensa que se continuar assim vai perder para ela mais uma. Mudando para um cenário mais congelado, podemos ver o novo grupo de Ajin, e Ozeu reclamava por causa do ambiente frio em que estavam. E essa, na verdade, era a primeira missão deles como um grupo, uma exploração de masmorra. Ajin está explicando que normalmente quando uma masmorra é descoberta, um grupo de observação explora a masmorra primeiro, e o dever deles hoje era cumprir esse papel do grupo de observação.
Enquanto o líder do clube de viagens reclamava do frio, Oseu perguntava a Agem se ele não sentia frio nesse lugar, mas já sabemos a resposta para isso. Porém, Raquel chama a atenção de todos, e ela mostra que agora tem 5 caminhos, e logo uma discussão para saber qual caminho seguir começou. Tomer foi a primeira a sugerir um caminho, dizendo que não seria necessário pensar demais e logo apontou para o primeiro que viu, mas ofuscando os planos dela, Agem aparece dizendo que esse caminho não, uma recusa que surpreende a todos. Tomer contesta para saber o motivo da certeza dele quanto a esse caminho, mas Agem pensava que não havia qualquer motivo pois Tomer só estava tentando levá-los a cair em uma armadilha. Mas como sempre para não falar a verdade Agem solta sua frase de efeito ao dizer que ele tem bons olhos para detalhes, e essa não é a entrada correta. Mas Tomer faz uma cara de contente ao ver que seus planos vão ser frustrados por um mero cadete. Ela então apela para Raquel que era líder todo o time, pedindo para ela decidir onde eles iriam, mas contrariando o que Tomer pensava, Raquel escolhe ir pelo caminho que Agem achar melhor. Vendo que ela perdeu essa briga, ela sai batendo os pés dizendo que aquele caminho parecia o certo, e Agem pensava que ela era uma má perdedora. Depois de seguir pelo caminho que Agem decidiu, eles deram de cara com um monstro, mas na verdade ele estava dormindo tranquilamente pelo caminho que Tomer tinha sugerido antes e caso tivessem ido por lá certamente estariam em apuros agora. Tomer ainda estava emburrada, enquanto ouvia que os outros membros do grupo comentaram que encontraram um homem das neves, e parecia que o caminho que Agem escolheu era o certo. Depois daquilo Agem continuou a atrapalhar os planos da Tomer, sempre sugerindo caminhos diferentes dos dela, e mesmo que seu esforço para separar Raquel do grupo fossem admiráveis, Agem não podia deixar que ela tivesse sucesso. Depois de um tempo, Agem provou ser uma verdadeira pedra no sapato da Tomer, porém seus outros colegas o elogiavam por sempre escolher o caminho correto, mas a Tomer já estava de saco cheio disso. E ela se perguntava o quão difícil era fazer uma pessoa se machucar para ter que recuar, mas com raiva ela fala que era tudo culpa do tal Agem. Mas agora que chegou nesse ponto não tinha mais jeito, e sendo um pouco mais invasiva Tomer fala para Raquel vir com ela. A Raquel se perguntava o que ela queria dizer com aquilo, mas Tomer diz que seria mais eficiente se separarem em 2 times de exploração pois não achava bom dependerem apenas de uma pessoa, e Raquel estava prestes a exercer sua opinião sobre isso, quando Agem interrompeu a conversa e disse que não poderiam perder mais tempo. Ele então pega Raquel pela mão e diz para ela irem de uma vez, seguindo mais uma vez pelo caminho que ele escolheu. Tomer então chama Agem e pergunta por que diabos ele estava agindo de forma tão confiante, mas Agem pensava que o motivo era sua habilidade, a visão além do alcance que na verdade era uma junção de habilidades. E com essa habilidade ele agora poderia ver o caminho mais fácil para que chegassem até o fim da masmorra. E enquanto puxava Raquel consigo, ele pede para todos virem por esse lado, e a Raquel estava surpresa com a firme decisão de Agem. Todos do grupo resolvem seguir Agem, e no final o caminho mais uma vez estava limpo, e lá no fim da masmorra estava o instrutor aguardando a chegada dos alunos. Enquanto eles andavam até o instrutor, Raquel chama por Agem, e ele volta sua atenção para ela, e Raquel lembra a Agem que ele estava segurando seu braço até agora, e Agem rapidamente tira sua mão, dizendo que fez isso sem querer, mas Raquel não se importa e diz que estava tudo bem. E corada, ela diz a Agem que ele não precisava pedir desculpas para ela, pois claramente vendo essa cena, a Raquel parece que gostou um pouco demais. O instrutor então chama a atenção dos pombinhos apaixonados e diz para o grupo entregar seu relatório. Agem então informa que no caminho para cá eles viram um homem das neves, uma árvore de neve, um golem de gelo e um dragão branco, e observando todos esses monstros e adversidades, o nível dessa masmorra poderia ser categorizado como intermediário 3. Depois desse relatório, o instrutor estava feliz pois o grupo estava correto em sua análise, e com o veredito do professor, todos do grupo estavam incrivelmente felizes com seus resultados. Tomer estava de fundo ouvindo a feliz comemoração dos seus colegas, onde eles diziam que só precisam contar com Agem a partir de agora. Mas vendo toda a atenção que Agem estava recebendo por acabar com seus planos, Tomer não estava nem um pouco feliz. Voltando um pouco no tempo, estamos de volta quando Tomer estava recebendo a missão de observação. Seu empregador fala que o objetivo principal dessa missão é enfraquecer uma cadete que atende pelo nome de Raquel. E para isso não seria muito difícil,
pois eles até mesmo teriam apoio dos executivos da Kubo que estão infiltrados no alto escalão. Ele também aproveita para dizer que assim que retirá-la de sua rotina por um momento, os agentes estarão de prontidão para cuidar do resto, e ele pergunta se pode deixar essa missão para ela, e convencida, ela diz que isso vai ser bem simples, pois no fim das contas eram apenas crianças. Voltando ao presente, ela estava em seu dormitório pensando que não tinha nada de simples nesse trabalho. Até que ela recebe uma mensagem. Era seu empregador que estava perguntando o motivo da demora para a conclusão da missão, e pergunta se algo inesperado aconteceu. Irritada com ele, Tomer se levanta, dizendo que nem faz tanto tempo que a missão começou e esse cara já estava apressando as coisas, e ela se pergunta por que dessa pressa toda. Ela baixa a cabeça, suspirando alto, e se lembra que realmente aconteceu algo inesperado. Ela percebeu que sempre que ela pensava em fazer algo, Ajin aparecia, e comenta que ele grudou na Raquel como se fosse um chiclete. Ajin estava constantemente perto dela durante as aulas, e até mesmo depois das aulas terminarem, e a pergunta aqui era como alguém no rank 334 pode agir de forma tão arrogante, mesmo não tendo nada de grandioso sobre ele. Tomer até mesmo chega a cogitar que Ajin seja um daqueles caras que pensam que corajosos são os que ficam com as garotas bonitas, mas é nesse momento que um estalo vem a seu pensamento, e ela teve uma ideia com isso. E com seu cérebro minúsculo, ela liga os pontinhos e pensava que talvez Ajin esteja interessado na Raquel. Ela então chega a uma conclusão em seus planos depois de revisar seus papéis, e diz que só vai precisar exagerar um pouco e espalhar um rumor de que Ajin gosta da Raquel. Com isso, ela pensa que a distância entre eles naturalmente vai acontecer, e assim ela vai conseguir completar sua missão de capturar a Raquel. Mas para isso acontecer, ela primeiro vai ter que se aproximar do grupo como um todo. Voltando a Kubo, estamos agora na aula teórica, onde uma aula de análise de fenômenos está sendo feita. Logo, ela é encerrada pelo professor. O professor então diz que cada time deve escolher uma pequena masmorra, e apresentar a melhor estratégia que conseguirem imaginar para a próxima semana. O professor diz que a aula está encerrada e Ozeu estava pensativo que a atividade seria difícil, mas suas preocupações logo desaparecem quando ele lembra que tanto o primeiro quanto o segundo colocados no teste escrito estão em seu grupo. Ozeu diz que estará contando com Ajin para essa atividade, mas Ajin diz que ele não é tão bom assim. Mas elogiando seu amigo, Ozeu diz que Ajin é muito humilde quanto a isso. Lá embaixo, o líder da classe ia saindo e avisando aos líderes de equipe que haveria uma reunião na próxima quarta-feira às 7 da noite, e todos os líderes devem aparecer no auditório. Com o fim das aulas do dia, todo mundo guarda seus pertences rapidamente para voltar a seus dormitórios. Ajin fala para Raquel que eles vão tomar um café e decidir as funções de cada um antes de saírem e Raquel concorda. Mas logo Tomer aparece tão radiante como nunca, dizendo que já que estão indo tomar um café, também poderiam comer um pouco de bolo e se conhecerem melhor, mas Ajin estava mesmo era desconfiado com tamanha bondade vinda da Tomer. Suspeitando dela, Ajin pergunta o que ela estaria tramando, e Tomer responde que não é nada demais, ela só queria ficar mais próxima dele, mas ainda assim, Ajin estava desconfiado, e ele se perguntava o porquê dela estar sendo tão proativa. Sem querer, Ajin percebe que Tomer já tinha puxado todo mundo para a cafeteria, apressando todo mundo, pois ficariam sem tempo, mas lá de trás, Ajin se mantinha alerta ainda pensando que tinha algo suspeito nisso tudo. Chegando no café, Ajin estava tão desconfiado que até escaneou o subsolo, mas não havia nada, mas mesmo assim ele pressentia que algo estava errado. Até que Raquel chama a atenção de Ajin, e ele se lembra que estavam comentando sobre algo e ainda não tinham terminado. Ele então retoma, dizendo que Ozeu e Bokil vão procurar informações sobre a masmorra, já a Tomer e a Raquel ficaram encarregadas de calcular a densidade da mana. Por fim, fica o papel de Ajin que receberá tudo no final e montará a apresentação e com isso todos concordam. Tomer comenta que isso deve ser o bastante para o trabalho, e Ozeu comenta que ela faz isso parecer fácil, e Bokil fala que está feliz por ter Ajin em seu grupo pois ele estava preocupado com esse trabalho em grupo. E ele comenta que ter bons resultados é uma coisa boa. E Ajin vinha chamando atenção em suas batalhas depois que mudou para um atirador, mas Ajin diz que isso não é nada, pois tudo ainda é normal para ele.
Tomer então puxa o assunto e pergunta se alguma guilda famosa já entrou em contato com ele, e Ajin diz que sim, se lembrando da proposta que recebeu da chefe. De repente, Ajin sente um puxão em sua blusa e percebe que era Raquel que o estava chamando. Ela pergunta se a família imperial da Inglaterra se aproximou dele, mas Ajin estava curioso com o que ela queria dizer, mas Raquel se referia mais precisamente à Guilda Imperial da Inglaterra. Parando para pensar na Guilda Imperial, Ajin não se lembra de ter qualquer contato com eles até agora. Ele então pergunta se ela estava se referindo a isso, e mostra um e-mail que recebeu deles antes e acabou não lendo por não ter o costume de verificar seus e-mails com frequência, mas cerrando os punhos. Raquel se perguntava por que eles fizeram isso por e-mail, e Ajin fala que vai verificar agora. O próprio Ajin estava surpreso com a guilda da família imperial estar observando, e tiveram até o cuidado de escrever o contrato em coreano. Segundo o contrato, o salário anual é de 100 milhões e as comissões serão separadas. Não são termos muito bons considerando que eles fizeram contato primeiro. Depois de ver a expressão de Ajin, Raquel pede para ver o contrato também, e ele mostra sem problemas. Depois de ler algumas partes, ela percebe que as comissões seriam separadas, e ela se pergunta por que o contrato estava desse jeito. Ela então pede educadamente que Ajin não leia mais e esqueça esse contrato, e se levantando, ela diz que vai sair primeiro, uma notícia que parece não agradar a Tomer, enquanto Raquel saía às pressas. Tomer estava desolada pensando que ela precisa da Raquel aqui conversando e rindo com Ajin para facilitar seu plano. O próprio Ajin que era o causador dela ter saído não sabia ao certo do que se tratava, e Oseu perguntava o que fez ela sair tão irritada. Tomer pensava que as coisas realmente não estavam saindo como ela planejou, mas acabou vendo uma oportunidade nessa falha, pois Ajin parecia mais confuso e para baixo que os outros com a saída de Raquel. E ela pergunta a Bokyo se ele também percebeu que Ajin parecia gostar da Raquel. Depois daquele dia no café, estamos em outro lugar, mais precisamente o auditório, onde Ajin estava pegando um refrigerante na máquina de vendas, tremendo como uma folha ao vento, e ele pensava que descansar após o treino é bom, mas mesmo que ele tenha decidido treinar não era algo tão fácil. Se tremendo, ele nem mesmo tinha força para poder abrir a lata de refrigerante que acabou de comprar, mas neste momento de dificuldade, uma mão amiga aparece para salvá-lo, e inesperadamente a pessoa que acabou de ajudar Ajin era Nayun, que falava para Ajin conversar com ela por 1 minuto. Depois de pedir um tempo para conversar, Nayun estava um pouco envergonhada de falar com Ajin, mas ele decide quebrar o gelo e pergunta do que ela gostaria de conversar. Nayun se mostra um pouco relutante em falar, porém acaba revelando que a apresentação de seu grupo é sobre a masmorra de Louva-a-Deus localizada em Hongcheon, e ela estava se perguntando se Ajin não saberia nada sobre isso. Mas impressionado, Ajin estava mesmo era curioso com como eles acabaram ficando com a masmorra mais difícil, e Nayun pergunta se ele acha mesmo que foi ela quem escolheu isso. Nayun conta que isso tudo é graças àquele feiticeiro maldito que continuou insistindo, dizendo que precisava ser essa masmorra, e de tanto ele falar isso no ouvido de Nayun, ela acabou cedendo e deixando ele escolher por conta própria. Ajin pensa um pouco e se lembra que o feiticeiro no grupo de Nayun era o Jun-Shik. Ele é um cara muito talentoso, porém muito presunçoso, o que era esperado já que ele pertence a uma família renomada, e isso também foi um dos fatores que fez ele não sofrer intimidação por parte de Nayun. Ajin se pergunta se deveria comentar com Nayun sobre isso, e ele resolve falar, revelando que esse cara pode ter pensado que escolher uma masmorra mais difícil serviria para ganhar mais pontos, mas Ajin estava mais preocupado se ele iria apresentar também. E meio sem entender o motivo da pergunta, Nayun responde positivamente dizendo que ele insistiu que seria ele a apresentar, e pergunta a Ajin qual o problema, e com um ar muito profético, Ajin diz para Nayun mudar essa função para outra pessoa. Ajin conta que mesmo que pela aparência o rapaz possa parecer muito confiante, na realidade ele vai arregar durante a apresentação, e diz que é muito provável que esse cara entre em pânico e não consiga concluir a apresentação. Ajin também ressalta que se deixar sua apresentação para um cara assim, a Kubo iria colapsar, além de que as notas dela iriam cair, e essa será sua triste realidade. Nayun grita histericamente, perguntando se Ajin também pensava dessa maneira, e fala que planejava deixar as coisas seguirem seu rumo.
Momentos após a conversa, Naeun já tinha colocado tudo pra fora de ruim que ela achava sobre aquele cara, e ela até diz que nunca esperou que alguém mais egoísta que ela pudesse aparecer, e Ajin estava impressionado que ela conseguia dizer tão facilmente que era egoísta. Ele então dá a ideia de deixar a apresentação para Azuki, pois ela parecia ser boa para o trabalho. Naeun fala que já estava planejando fazer isso, mas ela não sabia se o idiota do Junyoshi queria ficar de boa por isso, mas por um momento durante a conversa ambos pensaram a mesma coisa, e se perguntavam quando foi que se tornaram tão próximos para conversar dessa maneira. De repente um silêncio começa a tomar conta do lugar que antes estava animado com a conversa, e fugindo do clima estranho, Naeun deseja boa sorte para Ajin com seu trabalho, que agradece e diz que vai acabar seu treinamento antes. Chegando no dia da apresentação, podemos ver que o convencido estava no palco, gaguejando como se um terremoto estivesse acontecendo dentro da cabeça dele. Vergonhosamente, ele tenta pôr o tablet à frente de sua cara para esconder seu fracasso, e vendo o estado dessa apresentação, Ajin só podia pensar que era lamentável e miserável. Ele então pensa que Naeun não deve ter conseguido mudar a pessoa responsável pela apresentação no fim das contas, e só de olhar para ela entrando em modo berserk, dá para ver que as coisas não vão ficar nada boas para esse merdinha que estragou sua apresentação. Depois de voltar como um completo fracasso, ele dá um sorriso como se não tivesse feito nada de errado, dizendo que não parava de gaguejar e pedindo desculpas, mas a cara de pau desse maluco era tão grande que ninguém ali podia acreditar, e Naeun, que estava quase para arrancar a cabeça dele, pensava que esse merdinha era muito corajoso de vir falar isso logo agora, mas temendo o pior, Azuki pede para ela se acalmar. Cerrando o punho, ela pensa que na hora que a aula acabar, ela vai espancar tanto esse maluco que nenhum teste de DNA vai conseguir reconhecê-lo depois, mas enquanto ela estava irritada, o próximo time estava sendo chamado ao palco, e nesse momento tanto eu quanto Naeun, e eu acho que até mesmo vocês, não esperavam por essa, pois Ajin simplesmente apareceu de óculos como um verdadeiro nerd. Ele sobe no palco e se posiciona, dizendo que irá começar a apresentação. Ele explica que seu time foi designado para a masmorra de Vassin, uma masmorra que já existia e está localizada no pé da montanha Seurak, em Gangwon-do. Daí para frente, a explicação seguiu de maneira fluida e calma como se um palestrante estivesse falando, e Naeun, que assistia tudo com os olhos mais atentos possíveis, estava impressionada com o quão bem ele estava se saindo. Ajin continuava sua explicação como se fosse algo extremamente natural dele fazer. Em certo momento durante a explicação, o professor diz que tem uma pergunta para fazer. Ele então pergunta como foi que eles encontraram o fluxo negro de mana com apenas essas informações, mas Ajin diz que isso pode ser facilmente explicado com uma fórmula que ele utilizou, e vendo que Ajin até mesmo respondeu uma dúvida do professor, os alunos na plateia estavam maravilhados. Depois dessa, muitos alunos estavam comentando sobre as habilidades oratórias de Ajin, mas em especial uma pessoa parecia mais animada que as outras, e se derretendo toda, Naeun pensava que Ajin estava muito legal agora. Ele então dá a apresentação como encerrada e volta até seus companheiros, e Raquel o dá os parabéns pelo bom trabalho. Enquanto isso, Naeun estava sentado em seu lugar observando todos felizes. Vendo que Ajin estava sorridente com sua rival, ela fica toda emburrada. Tempos depois da apresentação dos trabalhos, voltamos até o ginásio, e lá estava Raquel, que acabava de terminar seu treinamento diário. Ela estava pensando que sua rotina diária acabou agora, e lembra que tudo correu muito bem na apresentação do trabalho. De quebra, amanhã ainda seria um final de semana. Mas o ponto principal de seu dia foi que ela finalmente conseguiu entregar o contrato para Ajin. Ajin pergunta o motivo de Raquel não ir à festa, mas ela responde que tinha um treinamento para fazer durante a tarde. Percebendo que ela não vai, Ajin diz que vai voltar sozinho, e Raquel diz que ele fez um bom trabalho hoje, mas pede para que ele espere por um momento, e ela procura rapidamente por algo em sua bolsa. Ela estende algumas folhas de papel e pede para Ajin, por favor, pegá-las. Ajin fica confuso com o que seria isso, mas Raquel o surpreende ao dizer que esse é um contrato avançado da Guilda Real. Ela explica que essa oferta é muito melhor do que ele recebeu anteriormente. Ela ressalta que pediu para que seu pessoal entrasse em contato com ela antes de fazer a oferta, mas ela diz que deve ter havido algum mal-entendido quando olharam apenas a colocação de Ajin. Então, Raquel pede mais uma vez que ele considere mais uma vez a sua oferta.
Voltando ao presente, ela estava bem confiante que agora as coisas dariam certo. Ela pega suas coisas e vai cantarolando tomar seu banho para poder voltar ao dormitório, mas antes de entrar, ela escuta alguém falando sobre um rumor, o rumor de que Kim Ajin gosta da Raquel. As garotas do lado de dentro estavam espantadas com tamanha fofoca quente, mas chega uma parte onde elas dizem que Ajin pode até mesmo vir a se declarar para Raquel a qualquer momento, e a inocente Raquel, que foi pega de surpresa dessa vez, estava se perguntando se Ajin gostava mesmo dela. Como assim chegamos ao fim de mais um vídeo e você ainda não deixou seu gostei e se inscreveu? Já vai deixando o seu like ou se inscrevendo para ajudar o canal a atingir a meta de 10.000 inscritos, e não se esqueçam de deixar seu comentário pedindo a continuação ou sua teoria para os próximos capítulos, e muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.